Alô a todos que acompanham esta nossa videoaula. Esse é o nosso 8º módulo e a nossa 11ª aula. E hoje nós vamos abordar sobre a orientação, como administrar esse medicamento por via intramuscular no músculo vasto lateral. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. As seguintes orientações e aconselhamentos úteis que podemos aqui compartilhar com vocês, principalmente no caso ao aplicar esse medicamento no músculo vasto lateral, a aplicar principalmente no terço médio do músculo, aonde você vai mensurar 12 centímetros a partir da região inguinal e 12 centímetros a partir do joelho. E essa região medial que vai ficar bem no centro, aonde você vai aplicar e mensurar para aplicar ou realizar a punção na musculatura, no músculo vasto lateral, nesse caso. Quanto à posição do paciente, você vai colocar o paciente em decúbito dorsal ou sentado. Você tem duas opções. Você pode colocar o paciente deitado no leito ou na cama, onde vai ficar bem relaxado o músculo vasto lateral, ou você pode colocar o paciente sentado, com a perna fletida, aonde a musculatura vai ficar também bem relaxada. Atenção também quanto ao ângulo de aplicação no músculo vasto lateral. O ângulo a ser utilizado é de 45 graus a 60 graus. Não é um ângulo de 90 graus. Então, muita atenção ao aplicar ou realizar a punção no músculo vasto lateral, você vai utilizar um ângulo de 45 a 60 graus, brevemente direcionado para a região podálica ou região do pé. É importante também deixar um outro aconselhamento bastante útil. Essa região do músculo vasto lateral é desprovido de grandes nervos e vasos, ou seja, é uma região que apresenta menos risco que o músculo deltoide e também o dorso glúteo. Então, a musculatura, o músculo vasto lateral, como a primeira opção, quando tu coloca deltoide e dorso glúteo, ele se transforma aí na primeira opção para você aplicar esse medicamento. Alguns outros aconselhamentos úteis que podemos deixar para vocês, que utilize essa região, que é no caso o músculo vasto lateral, se você conhece bem os limites anatômicos. Sabemos que esta região não tem apenas o músculo vasto lateral, tem o músculo intermediário e também o músculo médio. Então, aconselhamento que eu deixo aqui para vocês, que antes de realizar a punção ou administrar medicamento nessa região, temos que conhecer bastante a musculatura dessa região. Outro aconselhamento útil também, que observe o desenvolvimento muscular para utilizar a agulha de comprimento adequado. Sabemos que ao realizar a punção, temos que realizar também a punção utilizando agulha de tamanho adequado, onde nós temos no mercado agulha de tamanho de 13 por 4,5, 26 por 8, 25 por 8. Então, uma série de tamanhos de agulha, e levar em consideração também a idade do paciente ou a faixa etária do paciente, se é criança, recém-nascido, adulto, jovem, e também considerar também se o paciente é idoso ou não. Assim você vai estar mensurando também o desenvolvimento muscular desse paciente e realizar uma punção de maneira correta, sem dano ao paciente. Atenção também se o paciente movimentar poucos os membros inferiores, não utilizar esta região, ou seja, se o paciente tem pouca movimentação em membros, principalmente os membros inferiores, aonde vão ser aplicado esse injetável, que é diretamente no músculo, se não tem movimento ou tem pouco movimento, está contraindicado aplicar injetável no músculo vasto lateral. Muita atenção também quanto a essa outra orientação. Avaliar também a espessura do tecido adiposo. A avaliação da espessura do tecido adiposo é muito importante, vai estar diretamente relacionado aí ao comprimento da agulha. Se o paciente tem um tecido adiposo muito desenvolvido, ou seja, se ele apresenta uma gordura bastante espessa, você vai utilizar uma agulha que tenha um comprimento adequado para deixar o medicamento diretamente na musculatura, porque ao prescrever esse medicamento, que é para administrar diretamente no músculo,
O prescritor está mensurando a velocidade de absorção desse medicamento. Uma vez que você administra diretamente no músculo e deixa esse medicamento lá, a absorção desse medicamento tem uma velocidade muito maior que a absorção a nível do tecido subcutâneo. Nós chamamos também bastante atenção quanto ao cuidado com o volume a ser administrado no músculo vasto lateral. Nós sabemos que o volume máximo é de 3 ml, de acordo com a literatura, mas eu chamo bastante atenção para você mensurar também a capacidade, o desenvolvimento do músculo desse paciente. Além disso, levar em consideração também a faixa etária desse paciente, principalmente em recém-nascido e também em idosos. No caso de idosos que podem vir a apresentar uma musculatura menos desenvolvida. Então, chamo bastante atenção para o volume e também para a faixa etária e o desenvolvimento muscular desse paciente antes de administrar o medicamento ou realizar a punção e injetar esse medicamento no músculo vasto lateral. Podemos observar que antes de realizar a punção ou administrar o medicamento no músculo vasto lateral, nós devemos conhecer vários conceitos prévios para tratar o paciente e não causar mal ao paciente, onde devemos colocar esse paciente na posição correta, na posição sentada ou deitada. Devemos também avaliar muito bem a capacidade desse músculo e levar em consideração também a faixa etária também e o volume a ser aplicado nesse local. Então, antes de realizar o procedimento, você tem que ter todo esse conhecimento prévio para você realizar bem ao paciente e não realizar o mal ao paciente. Lembre muito bem, antes de fazer o bem, nós devemos pensar que nós podemos também fazer o mal. Então vamos fazer o bem para o paciente através do conhecimento, para a gente praticar e realizar esse procedimento com competência, prática e destreza. Ficamos por aqui e até